O que a gente quer testar agora na nossa aplicação é que deve ser possível eu listar as transações, né? Então, vamos criar nosso próximo teste. It should be able to list all transactions. Então, beleza, eu quero conseguir listar todas as transações. Só que, para eu conseguir listar as transações, eu preciso de um Session ID que deve ser enviado nos cookies, certo? Só que esse Session ID, ele é criado no momento que eu crio uma transação. Inclusive, se eu salvar aqui a resposta dessa criação de transação dentro de uma variável response, eu vou ver que eu consigo aqui, ó, console log response. Para acessar os cookies, headers, se não me engano, headers, porque os cookies, na verdade, no final das contas, eles são cabeçalhos, tá? Então, olha só, eu vou dar um console log response.headers, tá? Deixa eu tirar esse teste aqui de baixo porque ele tá vazio. Quando tá vazio, assim, deixa eu te ensinar uma tática bem legal, tá? Aqui no it, eu posso passar um ponto, ó, e ele tem algumas funções que eu posso chamar. Eu posso chamar o skip. O skip quer dizer que quando eu rodar o teste, esse teste aqui vai ser pulado, ele não vai ser executado. Tem o to-do. O to-do é mais ou menos quando eu quero lembrar de fazer esse teste aqui no futuro. Então eu escrevo isso, ó, e daí no futuro eu lembrar de escrever esse teste. Aí quando eu rodo os testes, ele vai me avisar que tem um teste de to-do ali, né? Ó, um to-do. E tem o only também. Então, por exemplo, eu quero rodar aqui, mas eu quero só testar esse aqui, porque eu tô trabalhando nessa rota. Então vem aqui, ó, e uso only. Quando eu rodo esse arquivo, ele vai rodar somente este teste e vai... Não preciso nem do skip daí, porque ele vai pular todos os outros. Deixa eu salvar e rodar de novo aqui, olha só. Quando a gente criou a transação, aqui nos headers, né, quando a gente cria um cookie, a nossa resposta ela vem com esse header aqui, ó, set cookie, session ID, e daqui de dentro eu consigo pegar o meu session ID, tá vendo? Outra forma de pegar seria usando o response.get e o nome do cookie, o nome do header, que é o set cookie, aqui, ó, set cookie. Então, eu salvo isso aqui, rodo de novo, ó, agora ele já trouxe dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ele trouxe o session ID, trouxe o max age ali, todos os dados do cookie. Só que, como é que eu vou passar essa informação do cookie, que foi criado aqui, nessa requisição, pra dentro do outro teste? Porque o outro teste, ele precisa dessa informação. E a resposta é, a gente não passa. Todo teste, ele deve obrigatoriamente se excluir de qualquer contexto. O que isso quer dizer? Eu jamais, e isso é uma regra, jamais posso escrever um teste que depende de outro teste. Se isso está acontecendo, se um teste depende de outro, eles deveriam ser o mesmo. Eu não deveria ter dois testes. Tá, Diego, então como é que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou pegar o cookie? O que eu posso fazer? Eu posso fazer esta chamada aqui, ó, que cria uma transação, de novo, dentro do outro teste. Por quê? Porque para listar transações, eu sou obrigado a ter cadastrado uma transação antes. Certo? Não tem como listar todas as transações se eu não cadastrei uma transação. Então o teste end-to-end ele precisa se abster de qualquer contexto. Se esse código aqui não existisse e eu tentasse listar transações, não ia funcionar, porque eu não criei nenhuma transação antes. Então a gente tem que sempre criar cada teste partindo do princípio que os outros testes não existem. Então se eu quero testar que eu consigo listar transações, eu preciso criar a transação antes. Eu vou criar a transação aqui, eu não preciso desse expect 201, porque agora eu não tô testando se a criação funciona, por isso eu não vou colocar o expect na criação, tá? Vou salvar isso aqui, eu vou chamar de create transaction response, porque mais pra frente eu vou ter outras respostas, então eu vou dar um nome mais semântico, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, const cookies igual create transaction response.get set cookie, como a gente tinha feito lá em cima, e agora aqui dentro eu tenho os meus cookies aqui, tirar o only aqui, porque ele não tá executando, eu tenho os meus cookies, né, do session ID, ou seja, eu já tenho acesso ao session ID aqui dentro. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma nova requisição para o meu servidor, porém agora para a rota get transactions, que é a de listagem, ponto set, e aqui o set é para eu enviar um cookie, ó, set cookie, passando os meus cookies, tá? Isso aqui, Diego, pô, como é de onde tu tirou set cookie? É da documentação do supertest. Na documentação você vai ver que o método set é o método que ele utiliza pra gente setar uma informação da requisição, né? Um cabeçalho da requisição ali. E aqui eu tô enviando o cabeçalho de cookie com os meus cookies em si. E aqui eu posso botar um expect, porque eu espero que essa rota retorne 200, que é o HTTP code de sucesso. Salvo, volto lá, passou. Nossos testes estão passando. Porém, para melhorar isso aqui um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou salvar o retorno dessa requisição numa variável, list transactions response. Se eu der um console log no corpo desta resposta, list transaction response body, que é realmente o conteúdo da resposta, olha só. Veio a transação que eu criei. Beleza? Show? Tá ali. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai validar também que esse corpo da transação, da listagem de transação, está retornando os dados que eu imaginei que ele deveria retornar. Ou seja, que esta transação que eu criei aqui em cima está contida na lista de transações. Como que a gente pode fazer isso? Olha que interessante isso aqui agora, tá? Isso aqui é muito legal. Eu espero que o corpo da minha listagem de transações seja igual a um array. Dentro desse array, eu espero que tenha um objeto, porque eu vou ter uma única transação, porque eu criei só uma aqui em cima, concorda comigo? Dentro desse objeto, o que eu espero ter? Um ID, e aqui o ID... O ID aqui ele sempre é gerado aleatoriamente, então como é que eu vou botar o valor do ID aqui? Porque aqui os únicos valores que eu conheço é title, amount e type. Aqui eu tenho duas formas de fazer.
eu posso fazer o seguinte, eu espero que aqui tenha um ID, e o ID seja expect.n, ou melhor, cadê? Expect? Ah, eu tenho que importar o expect. Eu não importei, por isso tá dando erro. Expect, agora sim. Expect.n string. O que eu tô fazendo aqui? Eu espero que o meu ID seja qualquer string. Isso aqui é uma forma de resolver. E aí eu posso fazer isso para todos os campos que eu desconheço. Por exemplo, created at e por aí vai. Só que para mim existe uma forma melhor. Ao invés da gente colocar o objeto inteiro, eu espero que o corpo da minha listagem de transações retorne um array, beleza, isso a gente já colocou. E dentro desse array, eu espero que exista um objeto contendo. Olha só que interessante. Espero que exista um objeto contendo. Ou seja, agora não é um objeto exatamente igual ao que eu estou passando aqui. É um objeto que contém essas informações. Quais informações? O título e o amount, que são as informações que são salvas no banco de dados. O type não é salvo, então ele não é retornado na listagem. Mas o amount é. Salva aqui agora, rodo, e o nosso teste falhou. Por quê? Porque como a gente pode ver aqui, vamos ver, olha, até interessante que tenha falhado, tá? Vamos lá, eu esperava, ó, tudo que tá em azul é o que eu esperava, o que tá em vermelho é o que realmente foi retornado. Eu esperava que a minha resposta fosse um array com objeto contendo dentro dela. Só que não foi um array, retornou um objeto. Dentro do objeto veio transactions, que aí sim é um array com objeto. Ou seja, faltou. Dentro do meu body, ó, até se a gente for ver no Insomnia, quando eu listo as transações, não vem direto o array. Dentro vem o objeto, aí a propriedade transactions, e aí sim o array. Então aqui eu vou usar body.transactions. Agora sim, salvo, rodo os testes e tá tudo passando. Perfeito, a gente terminou. Então, mais um teste que é o de listagem das